Hoje eu estou recebendo o Dr. Jurandir. O Dr. Jurandir é um desembargador aposentado e tem uma longa carreira no ramo jurídico, um currículo memorável. Começou, o que eu posso ver, com uma origem simples, mas foi crescendo na carreira, então tem uma história muito interessante para contar para a gente. Obrigada, desembargador, por aceitar participar. E estou honrada com a sua presença aqui. O senhor pode contar para a gente o que faz um desembargador? Muita gente não conhece, confunde às vezes a profissão. É verdade. Boa tarde, doutora Larissa. Boa tarde aos ouvintes e aqueles que estão vendo e que verão certamente este vídeo. Para mim também é uma honra ser entrevistado por uma pessoa tão importante como a senhora, juíza, e me reporta, então, ou me remete aos meus tempos de juiz. Respondendo agora objetivamente a sua pergunta, a origem do termo desembargador, eu dei aula há 18 anos de processo civil na Unip, na FMU, primeiramente, depois a Unip, e também a Unicapital. E os alunos costumavam fazer sempre essa pergunta. Doutor, por que tem esse cargo de desembargador? O que quer dizer desembargador? Mas a origem remonta ao domínio espanhol no Brasil. O Brasil veio gente de todo mundo. Depois da descoberta em 1500, quando nós chegamos em 1580 até 1640, foram 60 anos de domínio espanhol. No domínio espanhol, o rei era Felipe II, o rei espanhol. E foi ele quem criou, naquele tempo a capital era em Salvador, e foi ele quem criou o Tribunal de Relação do Estado do Brasil. Esse Tribunal de Relação foi através de um regimento que ele baixou e criou, então, esse Tribunal de Relação, o órgão do judiciário que se destinava à boa administração da justiça e expediente dos negócios, misturava judiciário com economia, com uma porção de coisa. E criou-se, então, esse cargo de desembargador. Também havia os juízes, que nós chamamos hoje como juízes de primeiro grau. Existia lá também juízes, existia a figura do procurador e existia a figura do ouvidor. Esse era o arcabouço judiciário. O desembargador, na realidade, era a autoridade, digamos, top do Poder Judiciário, mas que tinha uma ligação muito grande com o rei. E deu esse tribunal de relação, acabou finalmente chegando a... virou depois o Supremo Tribunal Federal, porque tinha uma relação direta com o rei e o Supremo, então, ficou lá em cima. Mas as causas, no começo, no Brasil, eram resolvidas apenas, em parte, aqui na colônia, naquela época. Depois, o julgamento final era feito lá na metrópole, em Portugal ou na Espanha. Mas o desembargador, na realidade, era para desembaraçar problemas judiciais. E esse desembaraçar veio para o nosso processo civil em forma, a maioria das ações, no começo do século XIX, era de forma de embargos. As ações eram embargos. Nós ainda temos alguma coisa hoje no Código de Processo Civil, os embargos de terceiro, os embargos do devedor,
os embargos de obra, tudo eram embargos. Aí o juiz decidia esses embargos. E depois, no recurso, ia para alguém desembargar. Não é? Desembargar. Então, era para desmanchar, não é? Desembaraçar, desembargar, modificar a decisão. Então, o desembargador hoje tem essa figura como órgão de segundo grau nos tribunais de justiça, assim, é o segundo grau, ele revê as decisões do primeiro grau e, portanto, desembarga, desembaraça, ou mantém ou modifica a decisão do primeiro grau. Esse é o significado da origem da palavra desembargador. Confesso que nem eu sabia com tanta riqueza de detalhes. Foi uma aula, inclusive, para mim, essa que o senhor contou. E como se ingressa no cargo de desembargador, para quem não sabe? Bem, nós temos duas formas de chegar ao cargo de desembargador. Estamos falando do Tribunal de Justiça, mas isso também se aplica a outros órgãos. Por exemplo, a Justiça Federal, que tem o seu primeiro grau, segundo grau também, agora também chamados desembargadores federais. E a Justiça do Trabalho, que apesar de não existir uma regulamentação específica criando o cargo de desembargador da Justiça Federal, isso foi feito por provimento da própria Justiça Federal do Trabalho, e eles acabaram se auto-intitulando desembargadores. Então, hoje também temos os desembargadores na Justiça do Trabalho. Existe, em primeiro lugar, o acesso na magistratura, como a senhora sabe, que é a juíza, é feito através de um concurso público de provas e títulos. Eu, por exemplo, queria ser juiz. Eu tinha feito o curso de Ciências Econômicas, depois o curso de Direito, porque a minha intenção era me especializar em Direito Tributário. Como eu era economista, fiz uma carreira inteira em empresas, desde office boy até diretor de empresa, eu queria me associar, então, à economia, ao direito. E fui estudar direito. Mas confesso que eu pendia sempre, eu gostei muito do direito e queria ser juiz. E foram longos 5 anos de concursos públicos. Eu costumo brincar com os colegas que eu fui campeão de concurso, porque eu prestei concurso para tudo que é coisa. Foram 24 ou 25 concursos ao todo. E durante 5 anos eu, infelizmente, era reprovado. Tinha 3 filhos pequenos na época, tinha que trabalhar. E para vencer um concurso assim, a pessoa precisa ter tempo, estudar. E eu, então, estudava à noite, fiz alguns cursinhos e tal. E em 82, não precisa fazer conta quem estiver me ouvindo, porque já faz algum tempo, eu logrei passar em 4 concursos no mesmo ano. Mas na magistratura, eu fiquei os 5 anos. Naquele tempo era um concurso por ano. Hoje até já se faz mais do que um. E era o concurso de procurador do município de São Paulo, prefeitura. E tinha 22 mil candidatos para 10 vagas. Eu consegui passar, mas só fui nomeado procurador da prefeitura pelo então prefeito Jânio Quadros, 4 anos depois. O concurso foi prorrogado, a validade, e 4 anos depois eu fui nomeado procurador, mas eu já era juiz. Porque passei também no concurso de delegado de polícia, substituto, no concurso de promotor de justiça de São Paulo e no concurso de juiz substituto aqui no estado de São Paulo.
Como eu queria ser juiz, acabei ingressando. Então, o ingresso na carreira da magistratura é como por concurso de provas e títulos. Agora, terminado o primeiro grau, no meu tempo eram 4 entrâncias, ou 4 degraus na carreira. Hoje são apenas 3. Inicial, intermediária e final. A final, depois dessa final, ele é promovido a desembargador. Então, é por acesso. Não é mais por concurso público e tal. Terminado o primeiro grau, ele é promovido ou por merecimento ou por antiguidade e vai ser desembargador no Tribunal de Justiça. Então, chega-se ao cargo de desembargador por aí. É uma via. Uhum. A outra via, de acordo com o artigo 94 da Constituição Federal, nós temos o chamado quinto constitucional. Os alunos sempre perguntavam, mas por que quinto constitucional? Porque alguns tribunais, pela Constituição, por esse artigo que eu falei, diz que 1/5 da composição do Tribunal de Justiça, por exemplo, tem que ser composto por profissionais oriundos da advocacia e do Ministério Público. Uhum. Então, digamos, um tribunal que tenha 100 cadeiras de desembargador. 1/5 são 20. Aí 10 oriundos da advocacia, indicados pela OAB, e 10 oriundos do Ministério Público, indicados pela Procuradoria-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. Lógico que um ou outro eles são escolhidos dentro da classe deles. Na advocacia, forma-se uma lista, os conselheiros da OAB sabatinam lá os candidatos, que não são poucos, e depois forma-se uma lista sêxtupla. Escolhem 6 candidatos, os melhores que eles entenderam, e encaminham para o presidente do Tribunal de Justiça. Isso é um ato complexo, né? Aí vai para o Tribunal de Justiça. Lá, o órgão especial, que é o órgão máximo do Tribunal de Justiça, no qual eu tive a honra de pertencer por 4 anos, foi embora como suplente, mas atuava no órgão especial, que são as matérias mais difíceis, ações diretas de inconstitucionalidade de lei municipal, por exemplo, e problemas administrativos que envolvam juízes do primeiro grau, e assim por diante. Uhum. E, chegando no Tribunal de Justiça, essa lista sêxtupla, seja do OAB, seja do Ministério Público, o órgão especial também conversa com esse pessoal, trazem os currículos, aí eles vão nos gabinetes dos desembargadores que compõem o órgão especial, que são 25 desembargadores, e, enfim, há uma sessão em que o órgão especial vota e escolhe 3, faz uma chamada peneira. Uhum. Escolhe 3. 3 saem, ficam 3. A lista passa a ser tríplice. Esta lista dos 3 escolhidos pelo TJ é encaminhada ao governador do Estado. E cabe ao governador do Estado escolher um. Pode ser qualquer um dos 3. A tradição aqui no Estado de São Paulo foi quebrada 1 ou 2 vezes. Uma, pelo menos, eu me lembro. Mas acho que teve mais do que uma. A tradição é que o governador escolhe sempre o primeiro escolhido, porque vai pela ordem. O órgão especial diz: fulano foi o primeiro que teve mais votos. O segundo teve mais votos, menos votos, e o terceiro menos votos ainda. Então, o governador costuma escolher aquele que teve mais votos, portanto, prestigiando a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça e nomeia
desembargador, o governador do estado. Já os juízes são nomeados pelo próprio presidente. E passam, então, a integrar. Bom, aí vem uma pergunta, mas como assim? Quer dizer que o advogado está no seu escritório e de um dia para a noite ele se torna desembargador, ele passa por cima do primeiro grau da justiça, que demora mais ou menos uns 20 anos até chegar ao cargo de desembargador. Uhum. Da noite para o dia ele deixa de ser advogado e vai ser desembargador? Sim. Por quê? Por causa do chamado quinto constitucional. E por que o quinto constitucional? Porque o legislador entendeu que era preciso fazer uma espécie de uma mesclagem de entendimentos, até por uma questão de mudar um pouco a jurisprudência, que são os julgados repetidos, etc., amenizar um pouco a frieza da tecnicidade, porque o juiz acaba sendo um técnico, não é? Em direito, e ele vai na letra fria da lei. É certo que o Código Civil fala que o juiz tem que observar a parte social, etc., mas, no fundo, o juiz acaba sendo um técnico, ele julga legalmente. E o advogado já tem um outro trato com a sua clientela, já tem uma conversa diária com pessoas do povo que vão lá levar os seus conflitos, etc. Então, eles já chegam com outra cabeça. E até os delegados de polícia, certa feita, também queriam participar do quinto. Porque se a ideia é fazer essa mesclagem, por que colocar o advogado, colocar o promotor de justiça e não colocar o delegado que está lá na frente? Mas a verdade é que não vingou isso, porque os promotores, que são os destinatários dos inquéritos policiais, já passam por esta visão do crime, quase que diariamente, aqueles que praticamente o Ministério Público, 90%, eles se dedicam na parte criminal, a não ser outros menores, etc., ou então quando há uma participação nos processos cíveis previstos na lei. E é isso. Muito legal. O senhor contou que o senhor demorou 5 anos para passar, né? Já tinha 3 filhos e trabalhava. É uma mensagem de muito incentivo, assim. O que o senhor fala para quem está começando na carreira, está querendo prestar o concurso, mas também já tem que trabalhar, já tem filhos, está difícil? É verdade, é muito difícil. E, inclusive, quando eu fui promovido a desembargador, e eu devo isso à reforma do Judiciário de 2004, chamada Reforma do Judiciário. Não fora isso, talvez eu não alcançaria ser desembargador. Por quê? Eu era juiz substituto em segundo grau, chamado Pinguim. Tem essa também. O juiz substituto em segundo grau. Então, quando ele chega no último degrau, digamos assim, do primeiro grau, naquela terceira entrância final, ele pode optar por ser juiz substituto em segundo grau, já no Tribunal de Justiça. Então, ele é, entre aspas, substituto de desembargador. Mas o voto dele na sessão vale tanto quanto o do desembargador. Ele só não tem uma cadeira. Por isso, ele é chamado de pinguim, porque o pinguim não senta, não é? E como não há cadeira para pinguim, a cadeira do desembargador, então é chamado de pinguim. E eu fui pinguim durante 9 anos, quase 10 anos, no primeiro Tribunal de Alçada Civil. Não saí de lá, era um tribunal econômico, que tinha todas as ações econômicas, planos de inflacionários, acidentes de todo modo, avarias de navios, de carga,
Enfim, era uma gama de processos. E também as execuções, contratos bancários, contratos de todo gênero. E o Pinguim, depois de determinado tempo, ele passa a ser, então, passava a ser desembargador, como agora ainda tem. Só que havia pinguins nos tribunais de alçada e pinguins no Tribunal de Justiça. Como acabaram os tribunais de alçada, hoje os substitutos ficam todos no Tribunal de Justiça. Uhum. E depois desta fase, ele tem que esperar o tempo, que hoje é muito demorado, para passar de substituto em segundo grau para uma cadeira de desembargador. Uhum. O senhor tem alguma dica para quem está começando na carreira, seja do direito em geral, ou esteja prestando concurso, já que o senhor passou por todas as fases do direito e por várias profissões, né? Voltando ainda naquela primeira pergunta, segunda pergunta que eu passei depois de 5 anos. Uhum. No dia da minha posse, tomaram posse 18. Eu disse que quase que eu não chego a desembargador. Cheguei por causa da reforma, porque os juízes dos alçadas foram absorvidos. De cara, eles já passaram a ser desembargadores do Tribunal de Justiça. Uhum. E na nossa posse foram 18. Como eu era o mais antigo na carreira, eu acabei sendo escolhido, que é de tradição, para ser o orador da turma. Uhum. E na minha oração, no meu discurso, eu mencionei esse fato. Mais ou menos assim, senhor presidente, hoje estamos aqui sendo engalanados com essa promoção. Alguns passaram no primeiro concurso, outros no segundo, no terceiro, mas eu penso que só eu tenho o privilégio de ter passado no 5º concurso. E, por esta razão, acho que tenho o honroso título de ser juiz de carreira pelo 5º. Então, a dica que eu dou é o seguinte: eu estava prestando o concurso, ou um dos concursos, e um determinado dia eu fui fazer uma audiência. Eu era imberbe ainda, né? Mas estava advogando. E perguntei ao juiz que estava presidindo a audiência, que depois virou desembargador e tal, chegou até a ser vice-presidente do tribunal, e hoje ele é ouvidor do Tribunal de Justiça, já aposentado. E eu perguntei essa pergunta que a senhora está me fazendo. Eu estava fazendo concurso e tal, se ele tinha alguma dica, né, como estudar. Ele falou: o senhor já respondeu, estudar. Uhum. Né? A dica para quem vai prestar um concurso, minha neta está se formando esse ano, advogada, e eu tenho 3 filhos advogados, os 3. A dica é a seguinte: pega um edital de concurso do Ministério Público, um edital de concurso da magistratura, e esses editais têm toda a matéria que será objeto das provas do concurso. E começa a estudar por ali. Inclusive, hoje na internet também, além do edital com toda a matéria, existem também os gabaritos de respostas dessas perguntas. Porque aí a pessoa vê as perguntas e vê também a resposta. Né? Uhum. Eu, no tempo que eu estudei, ainda não tinha computador, então eu improvisei. Eu comprei um fichário com folhas pautadas e peguei o edital daquele concurso que eu iria prestar e comecei a fazer fichinhas, resumos de cada tópico da matéria. De forma que fiz 150, 200 fichas, coisa desse tipo. Me trancava aos domingos em casa
a minha esposa ia com os filhos para a casa da sogra, eu ficava o dia inteiro lá, sozinho, lendo as fichas. E livros. Livros aí precisa estudar realmente, porque senão a pessoa não consegue passar. Eu aconselho, em vez de pegar, por exemplo, Pontes de Miranda, que tem 60 volumes, clássico, no processo civil, pega um manual de direito processual civil. O estudo pelo manual é um extrato do pó de poeira, não é? É um resumo. Tem o chamado resumão também hoje, que é vendido nas bancas. Tudo isso ajuda. Serve para a pessoa entender, porque vendo um gráfico, vendo um demonstrativo, um desenho, é mais fácil da pessoa compreender. No manual, existe hoje o manual de processo civil, o manual de direito civil, e isso é muito importante para quem está começando, querendo prestar um concurso. Mas tem que se debruçar. Eu fiz cursinho de 1 ano e meio, e era das 7 às 11 da noite, todos os dias, no sábado, das 9 às 5 da tarde, e no domingo em casa sozinho. Se não fizer isso, é difícil passar, não é fácil. E depois que eu entrei na magistratura, tive uma carreira relâmpago, porque a pessoa, tem muitos que se encantam, vão para uma cidade do interior, eu sou do interior, para mim seria ótimo ir para lá e ficar lá. E muitos juízes fazem isso, acabam até terminando a carreira, se aposentando lá no interior, compram um sítio e por aí afora. Mas também ouvi um conselho de um desembargador do meu concurso, ele fazia parte da banca examinadora, e eu fiquei sabendo, ou percebi que tinha passado nesse último 5º concurso, porque a prova final não é bem uma prova, mas é uma entrevista com a banca examinadora secreta, candidato por candidato, sozinho o candidato lá. E essa entrevista eles perguntam o que quiserem. Aí não tem um manual, não tem um edital, não tem nada disso. Então perguntam várias coisas. E por ali eles tiram a personalidade do indivíduo, né? Que livros o senhor leu nos últimos anos, ou no último ano, por exemplo, né? E vai por aí afora. E no final dessa entrevista, um dos desembargadores, já falecido, me disse, olha, o que o senhor faria se o senhor passar nesse concurso? O senhor vai para o interior, certamente, para uma cidadezinha do interior, bucólica, com um riozinho lá. E chega assim no final de semana, os juízes ali da comarca, os advogados, o senhor é o juiz único lá, os advogados lhe convidam para ir pescar, para ir no rancho. O que o senhor acha? Não seria uma boa se o senhor passar o fim de semana assim, pescando? E tem gente que cai nessas perguntas. Lógico, precisa descansar. E é exatamente o contrário, né? O juiz tem que ser aquela autoridade que fica ali meio recluso no fórum. É uma vida um pouco difícil. Para quem quer prestar o concurso, eu, por exemplo, fui juiz em Andradina, uma cidade grande, 750 quilômetros de São Paulo. Bem que alguém me disse, você vai longe na carreira, eu fui. E lá em Andradina, eu tinha 10 mil processos em andamento, sozinho, e fui juiz de menores, era titular da 2ª vara com competência cumulativa, crime, civil, família, tinha o anexo fiscal estadual e federal, e ainda fazia a jurisdição supletiva da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, e era juiz eleitoral. Imagina, né? Isso foi bom, porque isso me deu uma experiência extraordinária na vida. Doutor, eu agradeço imensamente a sua história de vida, a nossa conversa. Agregou muito para mim também, que estou
Estou há 5 anos na carreira, é no início ainda, perto da experiência do senhor. Tem muito para viver. E é isso, eu agradeço a honra do senhor dar um pouco do seu tempo. Eu vou deixar o currículo do senhor aqui nos comentários, se o senhor autorizar, porque é um currículo muito excelente para o pessoal se inspirar para seguir na carreira. Muito bem. E dá para ver que o senhor é muito apaixonado pelo direito, pela carreira, e o que o senhor falou é verdade, que é atemporal, não tem segredo, é estudar. É isso mesmo. É estudar, não tem outro jeito. Para tudo que agradeço, na vida, né? É tudo. Eu que agradeço, doutora Larissa. No início, eu também dei aula 2 anos na Escola Paulista da Magistratura, para o curso de inicialização na magistratura, para os juízes que ingressam. Talvez a senhora tenha feito também esse cursinho lá, não é? Sim. Então, eu que agradeço essa honra de poder ser entrevistada por uma pessoa tão importante e espero ter, de alguma forma, contribuído. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa tarde a todos.